Graça e paz, minhas amadas irmãs em Cristo. Estamos dando início a mais uma aula, mais um estudo bíblico a respeito da epístola a Filemon, né? Lembrando aquilo que a gente já viu na aula passada, que o correto é falarmos carta a Filemon ou epístola a Filemon. Claro que normalmente a gente acaba indo pelo mais prático, mais comum, mais simples, né? Que é Filemon, simples assim. Eu só estou ensinando aquilo que é o correto, porém, se você falar Filemon, carta de Filemon, como eu já falei também, e às vezes eu ainda falo, não tem problema. O importante é você saber aquilo que é o correto, ok? Se você está chegando agora nesse vídeo, se você ainda não viu a aula passada, nós, na aula anterior, já tivemos um panorama geral a respeito dessa epístola. Nós falamos a respeito do contexto histórico, de várias questões que aconteciam nesse período, né, principalmente em relação à escravidão. Falamos também por que Paulo estava enviando essa carta a Filemon, qual era a razão, quem eram os personagens, enfim, nós fizemos um voo panorâmico, né, por sobre esta epístola. E hoje eu quero tratar de uma forma mais específica. A gente vai sair do geral para vir para o específico, né? Tratando cada versículo dessa carta. Então, como eu falei, se você está chegando agora nesse vídeo aqui pelo YouTube, não esqueça de assistir a aula anterior para que essa aula possa fazer sentido para você. E eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe para que esse trabalho possa chegar ao maior número de pessoas possível e principalmente ao maior número possível de mulheres cristãs que querem conhecer mais da Bíblia, que querem amadurecer, né, ter maturidade emocional e espiritual, porque esse é o objetivo desse canal, essa é a minha missão e a missão do Formando Vida Plena. Agora eu estou fazendo alguns ajustes, né, para que se efetive realmente como escola formando vida plena, uma escola onde a gente gera conteúdos, onde a gente gera cursos e e-books para edificação do corpo de Cristo, para edificação de mulheres cristãs. Amém, minhas irmãs? Dito isso, eu quero agora começar a tratar efetivamente, né? Versículo por versículo, mas antes de mais nada, vamos orar. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra venha nos confrontar, que venha fazer com que venhamos crescer e amadurecer, Deus, espiritualmente, emocionalmente, porque sabemos que a tua palavra ela é eficaz para tratar e lidar com todas as áreas da nossa vida, com todas as partes do nosso ser. Deus, que cada versículo que nós formos ler e estudar, que venha realmente trazer mudança dentro de nós, que venha gerar transformação na nossa vida. Deus, eu peço que teu Espírito Santo esteja direcionando tudo e que tudo seja para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Então, minhas irmãs, eu quero dar início agora, né? Eu já ia esquecendo da tarefa, né? Quem está no grupo do WhatsApp, mais uma vez, se você está chegando nesse vídeo de paraquedas, eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui na descrição do vídeo, o link do grupo do WhatsApp, porque lá pelo grupo a gente interage a respeito dos estudos que são feitos aqui no YouTube, ok? Então, é importante que você entre no grupo do WhatsApp, porque lá você recebe mais orientação e tem tarefas,
todas as semanas após o vídeo, então é bem importante que você esteja no grupo. Semana passada eu coloquei no grupo a tarefa, né, a respeito desse primeiro estudo que a gente fez. Eu vou passar rapidamente aqui a tarefa. Se você não fez, é importante que você faça. Se você tem dúvida, pode perguntar lá no grupo, ok? Eu só vou repassar, né, para a gente não deixar de ver essa tarefa. Então vamos lá. Quem foi o autor da epístola? Aí você vai procurar, né, na Bíblia a resposta. E a resposta está logo no início. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, primeiramente, essa epístola foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, né? Aqui ele cita também e o irmão Timóteo. Então, nós não sabemos, né, se Timóteo ele escreveu para o apóstolo Paulo, se ele estava com Paulo escrevendo a carta e Paulo estava escrevendo e Timóteo acabou citando algumas coisas, enfim, mas a grande questão é que o autor principal dessa epístola é o apóstolo Paulo, e aqui ele cita também Timóteo, mas oficialmente falando, né, teologicamente falando, a autoria dessa epístola é dada ao apóstolo Paulo. A data provável em que ela foi escrita é por volta de 60 a 62 depois de Cristo, ok? Então, os principais personagens envolvidos nessa carta. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita a Filemon, né? Quem levou a carta foi Tíquico, se não me falha a memória, né? Não sei se eu me equivoquei, mas é Tíquico, sim. Daqui a pouco a gente já vai ver que a gente vai repassar os versículos, mas é Tíquico. Sobre quem era a carta? Era a respeito de Onésimo, né? O escravo fugitivo. Qual é o gênero literário? É uma epístola. O gênero literário é epístola, tá? Porque tem os evangelhos, né? Tem o Apocalipse, enfim, aqui ela é uma epístola ou uma carta, tanto faz. De que forma o contexto dessa epístola se aplica de forma prática na sua vida? Então, isso é uma resposta que você precisa dar a si mesma. Semana passada eu falei de uma situação em que eu vivi, num contexto cristão que eu estava, né? E o Espírito Santo falou muito comigo a respeito da questão do perdão. E aqui eu quero abrir um parênteses, né, para não ficar dúvidas. Existem casos, tá, que mesmo que a Bíblia ela não cita de forma explícita, né? Semana passada eu falei que o Senhor deseja de nós a reconciliação, que isso está é um princípio que está nessa carta, né? Não que esteja determinado como uma lei, mas ela está explicitamente como um princípio, a reconciliação. Porém, tem casos que são muito graves e que, nesses casos, deve haver o perdão, mas também o afastamento, como casos de crimes, casos de abusos, né? Então, nós temos que ter essa sabedoria, que existem casos que deve haver o perdão, porém, deve haver o afastamento por questão de segurança, tá? Então, que o Espírito Santo fale com você. Eu creio que o Espírito Santo ele ministra a cada pessoa, né, de acordo com a história de vida, de acordo com aquilo que é o propósito de gerar mudança na sua vida, né? Então, assim como o Espírito Santo falou comigo, quanto à questão de perdão, reconciliação, pelas questões que eu vivi no contexto de comunidade de fé, no contexto cristão em que eu estava, né? Não que
100% de certeza, como eu posso usar a palavra, não que obrigatoriamente ou que eu vá realmente buscar uma reconciliação, mas eu tenho orado, né, que se for da vontade de Deus, que Ele me conduza a um caminho, pelo menos de acerto de contas, de reconciliação nesse sentido, ok? E aí o Espírito Santo vai ministrar a vida de cada uma de vocês de acordo com a sua história, de acordo com as suas questões que precisam ser resolvidas. Semana passada eu falei, né, que Deus ele sempre se propõe a um acerto de contas para não ficar coisas mal resolvidas, né? A gente vê isso em várias situações na Bíblia, de questões que precisam ser resolvidas e são efetivamente resolvidas e não deixadas para debaixo do tapete. Isso nunca é saudável. Amém? Então vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso estudo. No início da carta, né? O apóstolo Paulo, ele se apresenta, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Aqui tem algo muito interessante, porque normalmente nas cartas anteriores do apóstolo Paulo, ele se apresentava como o apóstolo Paulo, né? E aqui tem uma questão muito interessante que o apóstolo Paulo ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Dá a entender que, como ele vai falar de uma questão de escravidão, de uma questão de reconciliação, de uma questão de perdão, a impressão que dá é que realmente ele se humilha, ele se coloca numa posição muito abaixo do que realmente é a posição dele como apóstolo, para mostrar nele como exemplo, né? A questão da humildade, porque para perdoarmos nós precisamos sermos humildes, né? Não existe perdão, reconciliação sem humildade. Então a impressão que dá é que o apóstolo Paulo ele faz isso de forma intencional. E aqui nós temos também eu tô aqui lendo a minha Bíblia, tá, gente? Tô às vezes olhando para baixo, mas é porque eu tô aqui na minha Bíblia. É, E aqui também tem duas questões, né, que teologicamente são levantadas, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele é prisioneiro, de fato, por causa de Cristo, porque ele está preso na sua prisão em Roma, por causa do evangelho, mas que também ele é prisioneiro de Cristo Jesus. É como se ele pertence, né? Mas ele quis dizer que ele pertencia a Cristo, porque um prisioneiro, ele pertence a outra pessoa. Então aqui essa palavra prisioneiro, ela tem essas duas interpretações de que ele estaria falando que ele é prisioneiro por causa de Cristo e prisioneiro de Cristo. E muitos teólogos vão dizer que, na verdade, ele quis dizer as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui uma outra coisa interessante também, que ele diz prisioneiro de Cristo Jesus. Então, você precisa saber, em primeiro lugar, que Jesus é o nome e Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? É Jesus Cristo, Jesus é o nome, Cristo é o título. Cristo é o ungido, Messias, então é um título. E sempre, né, chama-se Jesus Cristo. Jesus, o nome, Cristo, título. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele vai evidenciar quem é Cristo. Quem é Jesus, né? O título de Jesus, ele coloca em evidência o título de Jesus, o ungido, né? O Messias. Então, há um contraste aqui entre o prisioneiro, como ele se colocou, e Cristo, que é o Messias, o ungido, o enviado de Deus. E aí aqui, né, ele dá a saudação
Aqui, como eu já falei, ele falou e o irmão Timóteo, que a gente também não tem uma conclusão efetiva se o porquê ele citou juntamente o irmão Timóteo, se é só porque ele estava junto, ou se ele escreveu algumas coisas, ou se ele escreveu para o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo só ditou, enfim. Mas, né, o irmão Timóteo, interessante também que em outras cartas ele cita Timóteo como seu filho amado. E aqui ele não cita Timóteo como o filho, porque então ele estaria se colocando numa posição superior, o pai. Não, aqui ele coloca todo mundo no mesmo nível, né? O irmão Timóteo como sendo alguém, e era, né, alguém igual a ele. E aí ele continua aqui, né? Agora a saudação para quem é a carta. A Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Então, aqui a carta a gente já viu que é a Filemon, né? A Filemon era um homem rico, tudo indica, né, que ele era um homem rico de posses, ele tinha uma grande casa em Colosso, e a igreja ali de Colosso se reunia na sua casa. E Filemon, ele tinha escravos, né? Ele tinha, não se sabe se era, ele tinha pelo menos um, que era Onésimo, né? Então não se sabe se ele tinha apenas um escravo ou vários escravos. Aqui ele fala, né, nosso amado cooperador. Isso mostra que Filemon era alguém ativo no corpo de Cristo, alguém que realmente estava servindo a obra de Jesus. A irmã Áfia, tudo indica que Áfia é esposa de Filemon, e Arquipo é nosso companheiro de lutas. Então, Arquipo aqui também é colocado como alguém ativo na obra de Deus. Tudo indica que Arquipo é filho de Filemon. E a igreja que se reúne com você em sua casa. Então a carta ela foi escrita inicialmente, né, para Filemon, mas aqui entende-se que o apóstolo Paulo pediu que ela fosse lida também para a igreja. Aqui também se tem dúvidas se lembram que eu falei para vocês que a epístola a Filemon e a epístola de Colossenses, né? Ela foi enviada no mesmo malote, né? Ela foi enviada juntas para Colossos. E aqui não se tem certeza se essa parte aqui de Filemon, esses 25 versículos, era somente para Filemon e a carta a Colossenses era para ser lida para toda a comunidade, ou se a carta a Filemon também deveria ser lida para toda a comunidade também. Alguns teólogos vão dizer que não, que seria só para Filemon, e o restante da epístola seria Colossenses, que era para ser lida. E outras, no caso, quem apoia essa ideia diz que o apóstolo Paulo não iria expor, né, essa situação de Filemon, porque ele estava realmente trazendo à tona, né, um problema, uma questão da escravidão e de questões ali que ele precisava receber Onésimo, que Onésimo tinha gerado danos, né, a Filemon, então o apóstolo Paulo não iria expor esses irmãos. Outras linhas teológicas vão dizer que sim, que a carta a Filemon também seria lido para toda a igreja, porque a igreja também precisava ser tratada a respeito dessas questões que foram citadas na carta e que a igreja também precisava receber Onésimo como irmão em Cristo. Então,
é isso, tá? Não se tem uma certeza, uma 100%, né, de certeza, se era somente para Filemon ler ou toda a igreja. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a saudação inicial. Então, uma coisa aqui importante, né? Na saudação do versículo 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele se apresenta como prisioneiro, ele se coloca abaixo. Ele não diz que Timóteo é seu filho, ele diz que é um irmão, né? Então ele traz mais uma vez esse contraste, né? Colocando ele em posição de humildade e exaltando primeiro a Cristo Jesus e colocando Timóteo na posição de irmão, né? E aí ele fala a respeito de Filemon, fala a respeito da irmã Áfia. A irmã Áfia, como sendo esposa de Filemon, ele não precisava ter citado o nome dela, mas mais uma vez dá a impressão de que ele quer colocar todo mundo na mesma posição, porque a intenção dele por trás, né, dessa saudação é já começar a preparar o terreno para falar de algo tão importante quanto o amor fraternal, quanto a ver as pessoas de igual forma, que todos somos irmãos, que todos somos iguais perante Deus, né? Então a impressão que dá é que ele quer preparar o caminho para falar sobre essas questões, porque não era algo comum, né? Isso que ele fez aqui na carta a Filemon. No versículo 13, é importante aqui também a gente falar a respeito dessa saudação do apóstolo Paulo, graça e paz. É algo interessante que paz era saudação, e é ainda até hoje, né, dos judeus. No judaísmo, né, eles falam shalom, né? Nós também, algumas igrejas, têm o costume e o hábito, a paz ou a paz do Senhor. Não existe uma determinação que precisa ser de um jeito ou de outro. Mas é interessante a gente olhar para essa saudação do apóstolo Paulo, porque ele vai, digamos, ele agrega algo importante àquilo que era a saudação dos judeus. Ao invés dele falar somente a paz ou shalom, ele fala graça e paz, né? Porque é a graça do Senhor Jesus, é a graça de Deus sobre a nossa vida, é que nos faz amar aos irmãos, é que nos faz ter paz com os irmãos, é que nos faz ter paz com Deus, porque o principal objetivo do sacrifício da cruz é nos fazer ter paz com Deus. Desde o pecado, nós não tínhamos mais paz com Deus, porque nós estávamos separados dele eternamente. E a graça do Senhor nos faz ter paz com Deus novamente. Então, aqui o apóstolo Paulo, não só nessa epístola, como em praticamente todas as suas cartas, ou todas, eu não tenho certeza agora, ele inclui a graça na sua saudação. Amém, minhas irmãs? Se ficar qualquer dúvida, tá? Vocês podem perguntar lá no grupo depois, ok? Vamos em frente. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Mais uma vez aqui dá a impressão de que o apóstolo Paulo ele está preparando o caminho para falar de algo muito importante, né? Porque ele diz: lembro-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Olha só como isso prepara o caminho para o coração
de Filemão. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu ouço falar a respeito da sua fé, eu sei que você é um homem de fé, e eu também sei do seu amor por todos os irmãos. O seu amor por todos os irmãos. Para quê? Para depois ele falar que Onésimo era seu irmão e não seu escravo, que era para ele receber Onésimo não como escravo, mas como irmão em Cristo. E se ele realmente amava todos os irmãos, ele também amaria a Onésimo. Olha como o apóstolo Paulo, ele usa de tanta sabedoria para lidar com um assunto tão profundo e tão sério. Né? Isso nos mostra que nós também devemos ser mulheres sábias. Muitas vezes nós queremos, no ímpeto, falar as coisas, né? Para os nossos filhos, para o nosso cônjuge. Nós queremos simplesmente ir lá e dar a talagada, como se diz, né? Aí eu vou logo resolver esse problema, vou falar na lata, como se diz, vou falar logo o que tem que falar. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz essa sabedoria para lidar com assuntos sérios, assuntos que vão mexer ali com questões muito profundas, né? Que é dano, escravidão, perdão, são questões muito profundas. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Então, aqui, a gente vê que a fé, ela é algo que ela precisa ser eficaz. A fé, ela não é apenas algo que nós sentimos, mas é algo que nós precisamos fazer. Ela precisa ser eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. A fé, ela nos faz ter esse conhecimento de todo o bem que nós temos em Cristo. Que em Cristo nós temos todo o bem que nós necessitamos. Amém, minhas irmãs? Eu quero ler este versículo aqui na NVT, porque agora eu fiquei parada nesse versículo. Acho que deu para perceber, né? Porque eu estudei ela na NVT e essa versão que eu tô lendo, ela está na NVI. Deixa eu só achar ela aqui. Vamos lá. Versículo 6. Olha só a diferença da versão. Por isso que é sempre bom olhar em mais de uma versão, né? Eu falei para vocês lá na aula do estudo indutivo que é importante ter, né, versões diferentes da Bíblia. E eu sugeri lá NVI, NVT e a NAA, tá? A NVT diz o seguinte: oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé. À medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. À medida que você conhecer tudo que você tem de coisas boas em Cristo, você precisa pôr em prática a comunhão que vem da fé. Isso aqui é muito profundo. O apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte: que você precisa pôr em prática a comunhão. Irmãs, isso é muito profundo, por exemplo, para mim e para algumas pessoas que talvez tenham a característica de serem mais introvertidas, que gostam mais de ficar no seu canto. Eu sou assim, né? Eu prefiro ficar mais sozinha, eu prefiro ficar em casa, né? Ficar com a minha família.
Mas aqui o apóstolo Paulo está falando de algo para Filemão, já para preparar o caminho para aquilo que ele ia falar de forma mais efetiva. Você precisa pôr em prática a comunhão. É isso que o apóstolo Paulo está falando a Filemão. Põe em prática a comunhão. Por mais difícil que seja, mas ela tem que ser pela fé. Porque é a vontade do Senhor que nós estejamos em comunhão com os irmãos em Cristo. Amém, irmã? Se ficar dúvida, pergunta lá no grupo, ok? E aí nós vamos para o versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Olha a impressão que dá mesmo, né? O quanto que o apóstolo Paulo está falando de Filemon, do quanto ele é uma pessoa que tem amor por todos os santos, como ele é uma pessoa que tem reanimado o coração dos santos. Paulo reafirma aqui a necessidade da comunhão pela fé. Então, o apóstolo Paulo está preparando o coração de Filemon para receber essa palavra, para que ele viesse a perdoar a Onésimo. E aí nós temos o versículo 8, que aí já é a intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Então, nós temos aqui a primeira seção dessa epístola, que é a saudação, que a gente já viu. Nós temos a segunda seção dessa epístola, que é a ação de graças. E aí, a terceira seção é a intercessão efetivamente de Paulo por Onésimo, né? Então, a parte principal da carta ou da epístola está do versículo 8 em diante, e ao final ele vai se despedir. Amém, minhas irmãs? Eu quero vir somente até aqui, tá? Porque daí semana que vem a gente vai tratar a terceira sessão, que é efetivamente a intercessão de Paulo em favor de Onésimo, e depois a gente conclui, talvez a gente conclua já semana que vem, ou a gente vai concluir na outra semana, para nós fecharmos essa carta, né? Essa epístola.